Fala família, tudo tranquilo? A gente está aqui para a resolução da nossa segunda lista, a lista que vai tratar permutação simples e permutação com repetição. Cheguei. Os anagramas distintos da palavra Mackenzie, que tem a forma de começar com a letra E e terminar com a letra E, são em... Está querendo saber a quantidade, né? Eu penso nessa questão de duas formas. A primeira delas é, ele já determinou a forma que eu vou começar e a forma que eu vou terminar. Então eu só preciso me preocupar em permutar as letras entre essa primeira letra E e essa última letra E. Então eu cortaria isso daqui como possibilidade, cortaria isso daqui como possibilidade e trabalharia só com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras, sendo permutadas aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A letra E que começa e a letra E que termina, ela nem entra como possibilidade porque ela nem entrou nessa brincadeira de permutação, elas já estão fixas nos extremos. Então aqui eu tenho sete possibilidades, 6, 5, 4, 3, 2, 1, equivalente a permutação de 7 elementos, 7 fatorial. Então eu consigo pensar nessa questão dessa primeira forma, marcando aqui a alternativa letra E. E eu também consigo analisar essa questão de outra forma, obviamente também dando letra E, tá? Que seria o seguinte, eu colocaria aqui um espaçozinho, né, um tracinho para cada letra, M-A-C-K, E-N-Z-I-E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certinho. Aí o que que eu sei? Que a gente começa e termina pela letra E. E aí tem um detalhe importante. Você quer tratar a letra E que começa como uma possibilidade e a final com uma possibilidade, ou você quer entender que são duas letras Es? Ah, Bruno, mas tem repetição. No final a gente tira essa repetição. O que que você prefere? Eu vou dizer para você o que que eu prefiro. Independente se é nessa situação ou em outra situação. Eu trato todas as letras como se elas forem diferentes. Caso eu tenha repetição, eu vou dividir no final. Então aqui no começo eu tenho duas possibilidades, porque existem duas letras Es. E aqui no final, uma possibilidade. E de novo, o fato de haver repetição, lá no finalzinho da questão, quando eu estiver fazendo a conta, eu vou dividir pelos casos repetidos em fatorial. E aqui eu vou ter 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu indico que você faça isso, tá? É uma questão complexa, isso vai fazer bastante diferença. Então eu tenho essa informaçãozinha, porém, como tem repetição da letra E, eu dividiria por 2 fatorial, o que coincide com o resultado anterior. Só te mostrei as duas possibilidades, porque pode ser que você tenha pensado no caso de cima ou no caso de baixo. Então eu quero que isso fique aberto para você que as duas possibilidades estão corretas. Fechou? Vamos para a próxima. Questão 2. O número Capicua é um número que se pode ler indistintamente em ambos os sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Exemplo, 5335. Se você ler da esquerda para a direita, 5335. Se você ler da direita para a esquerda, 5335. Fechou? Em um hotel de uma cidade, onde os jogadores de um time se hospedaram, o número de quartos era igual ao número de capicuas pares de 3 algarismos. Então, é um tracinho para cada algarismo. E essa capicua é par. Se ela é par, necessariamente ela tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que aí tem um ponto importante. Eu quero aqui, ó, ao número de capicuas pares de 3 algarismos. Quando você está pensando nisso, imagina comigo o seguinte, imagina que a gente escreveu aqui o número 232. Isso é uma capicua, isso daqui é par e tem 3 algarismos. Esse número, por exemplo, tem que estar dentro da nossa contagem. Mas imagina que você começa a pensar aqui, ó, vou pensar no número central como exemplo. Vamos supor que eu coloquei 5 como número central. E na minha extremidade direita eu coloquei o algarismo zero. Só que se eu coloquei zero na direita, eu também vou ter que colocar o zero na esquerda. Então, aqui, na verdade, que número é esse? É o 0,50? Não é o 0,50, né? Tu já tá ligado, já tem as manhas. Esse aqui é o 50. Eu não posso ter o zero começando aqui. Eu não posso ter zero como primeiro algarismo. Só que como é um capicua, o que tiver no primeiro algarismo vai estar no último. Significa que eu não posso ter um zero aqui no final. Então, na verdade, eu tenho 4 possibilidades no começo. Como é uma capicua, o número que aparece aqui no final tem que aparecer aqui no comecinho também. Beleza? Lembra? Sempre quando você tiver que repetir a possibilidade, você vai colocar 1, porque 1 significa que você vai ter o mesmo valor que foi colocado ali no final. Show? E aqui no meio não tem nenhuma restrição. Como não tem nenhuma restrição, eu tenho as 10 possibilidades. 1 vezes 4 vezes 10 vai dar pra gente 40. Alternativa, letra B. Fechou? Vamos para a próxima. Questão 3. De quantas maneiras distintas podem se alinhar 5 estacas azuis, idênticas, uma vermelha e uma branca? Pô, maneirinho isso aqui, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, 5 estacas azul. 1, 2, 3, 4, 5. Elas são idênticas, tá? Duas vermelhas ou uma vermelha? É apenas uma vermelha e uma branca. Pô, Bruno, você não vai conseguir desenhar branca. Aí eu vou botar um cinza aqui pra gente. Vou botar um pretinho para representar o branco. Fechou. Então eu tenho que alinhar essas estacas. Percebe comigo o seguinte? Eu criei uma sequência. Que sequência é essa? Azul, 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 vermelha e branca.
eu criei uma sequência de letras, e cada vez que eu gero uma nova sequência de letras com essas mesmas quantidades, eu gero uma nova configuração para uma arrumação para essas estacas. Então, aqui o que eu preciso fazer é contar o número total de possibilidades que eu tenho para arrumar essas letras, o número total de anagramas. Eu tenho 7 letras, 7 fatorial, sobre repetição de 5 letras A's. Você vai abrir o 7 fatorial até aparecer o 5 fatorial, para poder cortar embaixo. 7 vezes 6, 42 possibilidades. Letra C. Fechou? Vamos para a próxima. Olha aí. Essa questãozinha aqui que a gente fez, né, em parte dos nossos módulos, cara, tu olha a questão, você já identifica o que deve ser feito. E mais do que isso, quando eu vejo esse pontinho aqui no meio, a gente vai estar dentro daquela possibilidade de eu devo passar pelo C ou eu sou obrigado a não passar pelo C. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer o cálculo de passar pelo C. Lembra disso? Vamos ver. André deseja, já vou ler aqui, ó. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo. Então aqui, onde é que seria? Eu quero vir aqui até aqui. Sem passar pela casa de Carlos, então eu não posso passar por esse ponto. Seguindo ao longo das ruas, o mesmo esquema, né? Eu vou sempre para a direita e sempre para cima, sempre pensando aqui num caminho de comprimento mínimo. O número de maneiras diferentes que a gente tem para o André fazer esse caminho, qual é? Então, clássico. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero ir do A até o B sem passar pelo C, então eu vou contar todos os caminhos que ligam do A até o B, sem nenhuma restrição, menos todos os caminhos que obrigatoriamente eu vou passar pelo C. E para obrigatoriamente passar pelo C, eu vou dividir o meu caminho em duas partes. Eu vou do A até o C e, depois disso, eu vou do C até o B. Então aqui, vamos lá. Eu estou contando todos os caminhos que me fazem sair do A e chegar no B. Todos eles, sem nenhuma restrição. De todos esses caminhos, eu vou retirar aqueles em que eu passo pelo C. E como é que eu obrigatoriamente passo pelo C? Eu separo meu caminho total em duas partes. Eu vou do A até o C e depois eu vou do C até o B. Se eu faço isso, necessariamente estou passando pelo C. Quando eu faço a subtração, que seria essa operação aqui, o que sobra para a gente são caminhos que eu saio do A, chego no B, mas eu não vou passar pelo C, já que eu tirei todos os casos que eu passo pelo C aqui. Fechou? Então vamos lá. Para sair do A e chegar no B, o que eu vou ter que contar aqui? Quantas vezes eu tenho que ir para a direita? 1, 2, 3, 4. 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Então, eu vou colocar aqui o seguinte: quando eu vou para a direita, eu vou botar L, e quando eu vou para cima, eu vou botar N. L de leste, N de norte. Então, eu estou contando L, 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 N, N, N. Então, vai dar para a gente 7 fatorial sobre 4 fatorial do L e 3 fatorial do N. Então, essa é a nossa primeira conta, tá? Vamos fazer aqui, dá para a gente fazer rapidinho? Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Vou abrir até cortar o 4 fatorial. E depois o 3 fatorial, vou botar 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui eu consigo cortar. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, necessariamente, esse meu resultado, puxa ele aqui para baixo, ó. Vai dar para a gente 7 vezes 5, 35. Se você quiser chutar, estão puxando a prova da minha mão, Bruno, acabou o tempo. Você já sabe que a resposta tem que ser menor que 35. Tu vai chutar em uma das 3 primeiras, beleza? Mas, obviamente, vai dar tempo de você fazer, fique tranquilo com isso. E agora eu vou contar os caminhos que vão do A até o C. Do A até o C, eu tenho que ir 1, 2 vezes para o leste e 2 vezes, deixa eu tirar esse xzinho, 2 vezes para o norte. Então, eu tenho que contar os caminhos que fazem L, L, N, N. São 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Esse I multiplica e vamos fazer agora do C até o B. Eu tenho que ir 2 vezes para o leste e 1 vez para o norte. Então, eu tenho que fazer o leste, leste, norte. O que vai dar para a gente 3 fatorial sobre 2 fatorial. Não preciso colocar sobre 1 fatorial, porque só aparece uma letra N. Mas se quiser também, não vai fazer nenhuma diferença. Tá? E agora vamos abrir essa conta. A primeira eu posso abrir o seguinte, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. E o outro, 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos cortar o que dá. Eu posso cortar esse com esse, eu posso cortar esse com esse. Dá para a gente cortar aqui também, ó, esse 4 com esse 2, vai dar 2. E aqui, o que sobrou para a gente? Sobrou um 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 2, isso vai dar para a gente 18. Lembra o que a gente estava fazendo? Qual era a conta? Era uma subtração. 35 menos 18, 17. Então, a nossa alternativa, letra C.
Cara, se você assistiu essa aula aqui, prestou atenção nos detalhezinhos que eu passei, essa questão aqui que tu vai ver na hora, eu te entreguei o gabarito, basicamente. E não querendo ser soberbo, mas é porque o procedimento é o mesmo, não vai ser alterado, mesmo que nesse caso aqui ele tenha feito a pergunta mais difícil das possibilidades que a gente viu. Show? Vamos para a próxima. Para cadastrar-se em um site, questão 5. Uma pessoa precisa escolher uma senha composta de 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. A gente fez uma questão parecida com isso na nossa primeira lista de PFC. Só que lá especificamente era a questão até do Enem de 2024. Era letra, letra, algarismo, 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 algarismo. Era alguma coisa parecida com isso. Mas ele falava exatamente nessa ordem. Lembra disso? Aí eu falei com vocês, cara, depois a gente vai fazer uma questão onde a gente não vai trabalhar com exatamente essa ordem, então, eu vou mostrar para vocês o que que a gente pode fazer. Então, chegou o momento. As letras e os algarismos podem estar aí, ó, em qualquer ordem, em qualquer posição. Significa que, por exemplo, quando eu criei a senha BL37, isso daqui é uma possibilidade de senha, mas eu também poderia escrever aqui, ó, L37B, um outro tipo de senha, o que não era possível naquela questão de 2024 do Enem, onde a gente tinha que começar com letra e depois ir com algarismo, tá? Aqui não, aqui isso é um tipo de senha, aqui é outro tipo de senha. Eu posso colocar em qualquer ordem que eu quiser. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere de uma letra minúscula. Quando ele coloca isso daqui, então das 26 letras disponíveis, só de letra eu tenho como possibilidade 26 mais 26, que é minúscula mais maiúscula, 52 possibilidades. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por quanto? O que que a gente vai fazer aqui? Qual é o bizu? Primeiro, escolha um tipo de senha para você contabilizar. De que forma, Bruno? Igual no Enem de 2024. Vamos supor que a gente esteja contando o número de senhas que sejam letra, letra, número, número. Vamos contar essa daqui? Vamos? Então, como é que ficaria pra gente? Eu vou colocar 4 tracinhos, padrão, pô. Aí, para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? 52. Depois, para a segunda letra, também 52 possibilidades. Número, 10 e depois 10. Até aqui, cara, tá muito de acordo com o que o problema está apresentando em todas as alternativas. 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Só que acontece, esse resultado ele só existe, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, por conta desse padrão que eu criei. Eu criei esse padrão específico. Só que tem que ser esse padrão? Letra, letra, número, número? Não precisa. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Contar todos os padrões possíveis, que seriam todos os casos possíveis. Senão você teria que escrever todos esses casos. Bruno, como assim? Você teria que escrever, que pode também ter o caso L, N, N, L. Você também escreveria o caso N, N, L, L. E para cada um deles, repara que a gente sempre teria 52 vezes 10 vezes 10 vezes 52. Para esse caso aqui, a gente teria 10 vezes 10 vezes 52 vezes 52. Então você percebe que dá sempre o mesmo resultado. Só que são senhas diferentes, são tipos de senhas diferentes. Então é mais prático, ao invés de eu contar cada um deles e depois somar, isso aqui vai dar bastante trabalho. É mais prático você chegar, depois desse resultado, você multiplicar pela quantidade de casos que você tem. Porque todos os casos vão dar o mesmo resultado. Se todos vão dar o mesmo resultado, que seria esse aqui, então o que você faz é multiplicar pela quantidade de casos. Beleza, Bruno, mas qual é a quantidade de casos? Vamos escrever aqui embaixo. Já vou só simplificar 52 ao quadrado e 10 ao quadrado. A quantidade de casos é a quantidade de anagramas que eu consigo formar com isso. Quantidade de anagramas vai ser o quê? 4 letras, repetição de 2 letras L's e de 2 letras N's. Acabou. E está muito de acordo com o que está escrito nas alternativas para gente. E quando olha as alternativas, a única que remete a esse resultado seria a nossa letra E. Fechou? Então, nessa situação, onde você percebeu uma parada como essa, pode estar em qualquer posição, você tem que multiplicar pela quantidade de casos. Cada caso é uma posição específica para letras e números naquela configuração. Show? Vamos para a próxima. Enem de 2014. Questão 6. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Eu já vou deixar destacado isso. Muito texto. Quando os devolve, sempre pega outros 2 e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. Então ele começa assim. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um filme de drama. O que faz sentido, né? Porque assim, 5 de comédia mais 3 de drama dá 8. Então, quando ele fechar a comédia, ainda vão ter mais 3 filmes de drama e vai fechar juntinho ali com os filmes de ação. Faz sentido. Então vamos tentar desenhar isso, até que todos os lançamentos estejam vistos, beleza. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática?
Então, vou colocar aqui já pra gente, cara. É, ele vai poder alugar 16 filmes, né? Então, vou fazer 16 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fechou. Pro primeiro, ele necessariamente vai alugar um de ação, e depois ele vai de comédia, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia. 1, 2, 3, 4, ação, comédia. Acabou o filme de comédia. Já aluguei 5 filmes de comédia. Depois é o quê? Ação e drama, ação e drama, ação e drama. É isso que ele vai alugar. Faz sentido pra você? Quando eu vou alugar meu primeiro filme de ação, eu tenho quantas possibilidades? 8. E o primeiro de comédia? 5. O próximo filme de ação só tem 7 possibilidades. Eu não quero ter repetição, né? Não quero ter repetição. E o filme de comédia, 4 possibilidades. Isso aí, Bruno, vai diminuindo. Beleza, vou diminuindo aqui. Depois 5 e 2, depois 4 e 1. Opa, finalizei comédia. Eu vou continuar alugando de ação. Então, a ação tem 3 possibilidades. E o de drama? O de drama agora, ele vai também ter 3 possibilidades. Ação 2, drama 2. Ação 1, drama 1. Pô, Bruno, mas beleza, agora tem número pra caraca. Como é que eu vou descobrir qual alternativa que vai representar isso? É só a gente focar naquilo que é importante. Repara o seguinte, quando você está pensando aqui só nos filmes de ação, vou tentar destacar todos, vai dar um segundinho. Eu tenho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é o famoso 8 fatorial. Quando você foca aqui nos filmes de comédia, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou ter o quê? 5 fatorial. E por último, quando você foca nos filmes de drama, eu vou ter um 3 vezes 2 vezes 1, que é um 3 fatorial. Então a resposta seria a alternativa letra B. Show de bola?